Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do quarto trimestre de 2020 da Energisa. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Energisa, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ricardo Botelho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Ricardo, pode prosseguir. Operador, muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço cada um de vocês pela participação da nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020. Participam conosco aqui neste evento o Maurício Botelho, diretor de Relações de Investimentos, vice-presidente financeiro, Georélio de Souza, vice-presidente de distribuição, Alexandre Ferreira, vice-presidente de regulação, Daniele Araújo, vice-presidente de gente de gestão, Fernando Maia, diretor de regulação, Antônio Carlos Tovar, diretor de finanças corporativas, e Milton Santos, diretor de proteção de receita, além de todo o time de relações com investidores da Energisa. Antes de iniciarmos a nossa apresentação sobre os resultados do quarto trimestre do ano de 2020, eu gostaria de enaltecer a capacidade de adaptação, a agilidade e a dedicação das nossas lideranças e dos nossos quase 20 mil colaboradores próprios e terceiros frente a esse cenário extremamente desafiador que tem sido o enfrentamento da pandemia Covid-19, que produziu efeitos devastadores e sem precedentes sobre vidas humanas e graves consequências para a economia em todo o mundo. Mesmo com esse cenário adverso, o nosso time construiu um resultado excepcional para o ano de 2020. O EBITDA ajustado de 4,3 bilhões, 12,3% acima do ano anterior, e o lucro líquido de 1,6 bilhão. Dando início à nossa apresentação, primeiramente peço, por gentileza, que se atentem para o slide 2, avisos importantes, pois esse slide deve ser lido com atenção antes de qualquer tomada de decisão de investimento na companhia. Passando então a apresentação, no slide 3, eu vou apresentar os destaques operacionais do trimestre, que abrange o mercado de energia, as perdas de energia, os indicadores de qualidade da Equitec, a taxa de inadimplência e a taxa de arrecadação. Na sequência, Maurício Botelho apresentará os destaques financeiros de investimento, os avanços do segmento de transmissão e os eventos subsequentes. Por último, vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Iniciando com os destaques operacionais do grupo, nesse trimestre, os slides 4 e 5 mostram o desempenho do mercado de energia, que cresceu 5,2%, considerando o mercado faturado frente ao quarto trimestre de 2019, o maior dos últimos 3 anos. Quando olhamos esses resultados e comparamos com o segundo trimestre, em que o mercado retraiu 4,9%, e o início da sua recuperação no terceiro trimestre, um crescimento de 0,6%, podemos afirmar que o perfil de recuperação do mercado foi em V nas nossas áreas de concessão, graças
a boa diversidade do portfólio e as características intrínsecas, econômicas e climáticas dessas regiões. Todas as nossas áreas de concessão cresceram, com exceção da Energisa Sul do Sergipe, afetadas pela classe comercial e poder público, mas principalmente pela industrial. A Energisa Rondônia foi a que apresentou o maior crescimento, efeito principalmente das classes residencial, rural e industrial, com um aumento de 20,7%, 9% e 7%, respectivamente. A classe industrial foi positivamente impactada pelas atividades de minerais não metálicos e alimentos. Cabe aqui ressaltar que os investimentos da expansão e disponibilidade e qualidade das redes permitiram uma ampliação de novas cargas, que estavam represadas em todo o Estado quando nós assumimos a empresa em 2018. Cerca de 40% do aumento do consumo, ou 50 gigawatt-hora, foi pela conexão de 122 novas cargas do Grupo A em Rondônia. Os outros destaques foram Mato Grosso, Tocantins, Acre, Borborema e Minas Gerais, impactados positivamente pela classe residencial, rural e industrial. Aliás, a classe residencial cresceu em todas as concessões do Grupo Energisa e a classe rural e industrial cresceu em 9 das 11 concessões. Essas 3 classes garantiram um resultado positivo da maior parte das empresas. O crescimento da classe residencial, de 12,3%, foi o maior deste quarto trimestre desde 2005, devido às altas temperaturas na maior parte do país. A classe rural teve a sua maior alta desde o quarto trimestre de 2007, com destaque para o cultivo e beneficiamento da soja, principalmente no Mato Grosso do Sul e perifericamente em Rondônia. As temperaturas mais elevadas e o clima seco no trimestre demandaram o uso mais intensivo de energia para a irrigação. Já a classe industrial registrou seu maior crescimento desde o quarto tri de 2017. As atividades industriais se beneficiaram do efeito transitório sobre a renda pela concessão de auxílios emergenciais e pela valorização expressiva das commodities exportadas. No próximo slide 6, apresenta o mercado de energia no acumulado de 12 meses do ano, com crescimento de 0,9% frente a 2019. Eu considero esse resultado muito positivo frente às dificuldades que enfrentamos com a redução das atividades econômicas e da renda da população brasileira. No Brasil, o consumo de energia em 2020 reduziu em 1,6%. Mantendo o histórico, nos últimos 12 anos, esse diferencial na Energisa foi na média de 2,25 pontos percentuais por ano, sendo que em 11 desses 12 anos, o crescimento do mercado da Energisa superou a média nacional. A concessão de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul cresceram 3,7% e 1,4%, representando 42,3% do consumo total das distribuidoras. Se incluirmos Rondônia, que cresceu 3,8% no ano passado, esse percentual sobe para 51,5%. As áreas que mais sofreram foram Sergipe e Nova Friburgo, que representam 7,8% e 0,9% do consumo total do grupo. Em relação aos segmentos de consumo no ano, a classe residencial foi a que apresentou sua maior alta desde 2014, um crescimento de 7,1%, uma representatividade no consumo total de 39%, a maior de todas. Seu desempenho foi fortemente impactado pelo efeito temperatura e Covid, diante da maior presença das famílias em suas residências. O consumo residencial convencional representa 83,6% do total do consumo da classe, enquanto baixa renda fica no grupo, representando um total de 16,4%. A classe rural também impactou significativamente o resultado do grupo, com um crescimento de 9,4% e uma representatividade de 10,5% do consumo total.
Por último, a classe industrial, que representa 20% do nosso consumo total, caiu no ano apenas 0,2%. Resultado, como já disse, melhor do que esperado, dado a crise econômica durante todo o ano de 2020. Sem o efeito da saída de um grande cliente industrial, que fica na Energisa Sergipe, teríamos um crescimento dessa classe, a ordem de 1,1% e de 1,2% do mercado total, em comparação ao 0,9% apresentado. Passando agora para o slide 7, perdas de energia. Apresento o total das perdas do grupo, no desempenho acumulado de 2020, com a melhora na curva apresentada em dezembro, quando comparado com setembro e junho deste ano. Recuperamos 42,7 gigawatt-hora neste trimestre, a maior redução registrada em relação aos outros trimestres do ano, reflexo da retomada das nossas ações de combate às perdas, que foram prejudicadas no segundo e terceiro trimestre em função da resolução normativa da ANEEL 878, entre outros decretos estaduais e municipais. Ainda sofremos o efeito das restrições oriundas da pandemia, que ainda não acabou. Com a redução da energia faturada nos consumidores industriais, serviços públicos, clientes livres e comerciais, reduzimos o mercado, o que gera o que nós chamamos aqui do efeito de impacto de base, elevando o indicador percentual de perdas. Mesmo com todas essas adversidades, nós conseguimos recuperar uma quantidade relevante de energia. Sobre a evolução desse indicador ao longo do ano, o mês de dezembro, no acumulado de 12 meses, apresentou 4 concessões acima da perda regulatória, que foram a Paraíba, Mato Grosso do Sul e Rondônia, com recuperação nas concessões de Sergipe e Minas Gerais, que estavam acima do limite regulatório nos últimos 2 trimestres e 3 trimestres, respectivamente. Faço agora o destaque de 2 empresas que representam 42,6% das perdas totais do grupo. A Energisa Mato Grosso chegou a apresentar o seu indicador menor que o regulatório por 3 trimestres consecutivos, até março de 2020. Apesar do crescimento na curva de perdas nos últimos 3 trimestres, já sinaliza uma redução de 77% na velocidade de crescimento entre o 4º e o 3º trimestre do ano passado. Mato Grosso do Sul esteve abaixo do limite regulatório no 3º trimestre, mas voltou a subir no 4º trimestre, devido ao crescimento agora das perdas técnicas, por conta da paralisação de uma geradora térmica localizada em região próximo ao centro de carga, o que fez com que nós utilizássemos energia de pontos de intercâmbio mais distantes. Em relação a dezembro de 2019, o impacto atribuído às perdas técnicas na Mato Grosso do Sul foi de 0,82 ponto percentual, mas que foi parcialmente compensado pela redução da perda não técnica, que vem apresentando uma trajetória de queda desde setembro de 2019 e ficado praticamente em linha em relação a setembro de 2020. No slide 8, destaco que 9 das nossas 11 distribuidoras permaneceram dentro do limite regulatório do indicador de DEC, com destaque para as empresas estrelas, a Borborema, Sul-Sudeste, Mato Grosso e Tocantins, que apresentaram seus mínimos históricos. A Energisa Nova Friburgo ficou um pouco acima do seu limite regulatório devido a uma falha sistêmica de grande proporção ocorrida no mês de outubro no sistema da sua supridora. Esse mesmo evento também afetou a Energisa Minas Gerais. Nós estamos tomando as devidas providências legais para que esses efeitos sejam expurgados dos indicadores de ambas as empresas. E, como notícia de última mão, tomamos conhecimento hoje que a provisão legal para que esses efeitos não fossem computados foi acatada, não impactando, portanto, o fator Q e o ranking de qualidade da ANEEL, da Energisa Minas Gerais e Nova Friburgo. Em relação ao FEC,
todas nossas 11 distribuidoras ficaram abaixo do seu limite regulatório. Um destaque para a Energisa Acre, que foi adquirida em 2018, que apresentou o seu mínimo histórico no quarto trimestre. Inadimplência e arrecadação é o próximo tema, no slide 9. A taxa de arrecadação consolidada do Grupo Energisa, em dezembro de 2020, acumulado 12 meses, foi de 96,61% em relação ao total faturado do período, uma redução de 0,30 pontos percentuais em comparação a dezembro de 2019, e muito próximo ao indicador do mês de setembro de 2020, que alcançou 96,67%. Essa redução de 0,3 ponto percentual em relação a dezembro de 2019 foi impactada pela crise socioeconômica do Covid e pelas medidas da Resolução 878, que restringiu o corte nos clientes de subclasse residencial baixa renda desde 24 de março de 2020 até 31 de dezembro do mesmo ano. Em relação às demais classes, essa restrição durou até agosto de 2020. O impacto dessas restrições correspondeu a 0,25 ponto percentual da queda apresentada. No gráfico da lateral direita, plotamos os valores de arrecadação mensal, que é a proporção do arrecadado sobre o vencido. Como vocês podem notar, o pior mês do desempenho trimestral foi outubro, em relação aos meses, principalmente essa redução foi devido ao impacto das altas temperaturas desse mês e, consequentemente, no aumento do consumo das famílias. No mês de novembro e dezembro, em função dos nossos esforços redobrados, nós voltamos a aproximar dos 100% da arrecadação, mas o desafio continua. No ano, atingimos as 34 mil transações de parcelamento de cartão de crédito, que foi implementado a partir de agosto, além de outras medidas, como, por exemplo, o uso de robôs para telecobrança e outras ações que nós já tínhamos utilizado, que foram intensificadas ao longo do segundo semestre. Nesse trimestre, seguimos apresentando também a reversão do PPE-CLD, a provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa, no montante de 8,9 milhões de reais, totalizando 38 milhões e 500 no segundo semestre de 2020. Fechando o ano com 380,4 milhões de provisões para devedores duvidosos contra 212,5 milhões em 2019. Essa diferença de 167,9 milhões, podemos dizer que 149,9 milhões é decorrente das limitações causadas pela pandemia. Com o término desse slide, eu passo a palavra para Maurício Botelho, que vai agora apresentar os destaques financeiros do trimestre. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde, senhoras e senhores. Por favor, vamos aqui para o slide 11. Vamos comentar sobre o PMSO no trimestre e no exercício. Os custos gerenciados do PMSO no quarto trimestre de 20, que totalizou aí 836 milhões, representou uma redução de 91 milhões em relação ao quarto trimestre de 2019. Fechamos o ano com uma expressiva redução de 319 milhões, ou 11% inferior ao ano passado. Resultado aqui da nossa rápida atuação na contenção de despesas e aplicação mais intensa de automação, digitalização dos processos operacionais. Apesar dessas ações de readequação ao cenário da Covid-19, posso afirmar que não prejudicamos a prestação de serviços essenciais dos nossos clientes. Destacando aqui as empresas que mais contribuíram para essa redução no comparativo do quarto trimestre, foi a Energisa Rondônia, com redução de 57,9 milhões, seguido da Sul-Sudeste, com uma queda de 19,4 milhões, e, finalmente, o Acre, com 6,1 milhões no trimestre. No ano, todos os distribuidores do grupo apresentaram redução, com destaque para a Energisa Rondônia, com um valor de 146,2 milhões. Na sequência,
temos o Mato Grosso, com 52,9 milhões, Mato Grosso do Sul, Sul-Sudeste, Acre, Paraíba e Tocantins, que somados tiveram uma redução de despesas gerenciáveis de 135,8 milhões. Importante aqui destacar que ajudou aqui na redução dos custos algumas mudanças de hábitos dos nossos clientes durante a pandemia, cujos efeitos aqui, em especial os canais digitais de atendimento, atingiu agora, por exemplo, em janeiro, 76% do fluxo das requisições dos serviços dos clientes e representou um crescimento de participação de 10 pontos percentuais em relação ao período pré-pandemia. São exemplos como esse que reforçam o processo já iniciado pela Energisa bem antes ali da pandemia, de forte digitalização dos nossos processos operacionais. Vamos agora para o slide 12. Temos o EBITDA do quarto trimestre, com aumento de 15,7%, ou 152 milhões em relação ao quarto trimestre de 2019. Esse desempenho é explicado aqui principalmente pelo incremento da parcela B das distribuidoras. Além disso, tivemos redução dos custos de PMSO em 8 das 11 distribuidoras do grupo. No acumulado do ano, o EBITDA cresceu 431 milhões, em função do crescimento expressivo da classe residencial, que é o segmento de maior margem, né? E também, como o Ricardo já mencionou, o segmento rural, que ajudou bastante, além da redução expressiva de 11% no PMSO. O EBITDA sem efeitos não recorrentes e não caixa em 2020, comparativo com 2019, teve um crescimento de 53,6% no trimestre e de 20,6% no acumulado de 12 meses. Por favor, vamos para o slide 13. Aqui nós temos um detalhe maior dos efeitos da redução dos custos operacionais acumulados em 12 meses a cada trimestre e a sua representatividade em relação ao EBITDA. Observe aqui, por favor, que o EBITDA dos últimos 12 meses, findos aqui no primeiro trimestre, cresceu de 3,52 bilhões para 3,93 bilhões, enquanto o PMSO foi reduzido de 2,73 bilhões para 2,59 bilhões. Então, dessa forma, a relação de PMSO sobre EBITDA passou de 77,6% para 65,8%. Conforme o guidance que foi concedido aqui pela administração, quando foi feita a revisão do orçamento divulgado ao mercado, né, a redução de 11% no PMSO superou as nossas expectativas iniciais, que no guidance informamos que seria entre 5% a 7%, e que certamente nos coloca aqui entre as maiores reduções de PMSO do setor de distribuição elétrica, de energia elétrica do país. Vamos agora para o slide 14, vamos comentar sobre o lucro líquido, né? No trimestre foi 192 milhões, comparado com o lucro de 353 no quarto trimestre de 2019. No ano, 1,6 bilhão, perante 527 milhões em 2019. Excluindo aqui os efeitos da marcação a mercado bônus de subscrição, que tiveram efeitos aqui distintos a cada período, né? Além de outros efeitos não caixa e não recorrentes, apresentamos aqui um crescimento relevante em ambos os períodos, 87,2% ou 145,9 milhões entre os trimestres e 93,8% ou 546,8 milhões entre o ano de 2020 e 2019. Vamos para o slide 15, comentar sobre o endividamento líquido. Ele foi de 13,6 bilhões, em linha praticamente com o mesmo valor lá de setembro. No ano, fizemos 56 operações entre rolagem, alongamento e financiamento de longo prazo, totalizaram 6,1 bilhões de transações em 2020. Finalizamos aqui o ano com uma posição bem robusta em caixa, foram 6,6 bilhões, que comparado com 3 bilhões em 2019.
O prazo médio da dívida bruta está em 4,3 anos, custo médio de 4,54%, comparado com 4,17% em setembro de 2020. O nosso principal indexador é o CDI, representa 68,5% da dívida. A alavancagem, o indicador de alavancagem de dívida líquida por EBITDA ajustado, fechamos o ano aí com 3,1 vezes, bem menor do que 3,6 vezes que foi registrado em final de 2019. Só deixando claro aqui que o limite de covenant da dívida líquida por EBITDA para o ano de 2020 é 4,25 vezes e para 2021 ele reduz um pouco, algumas emissões, esse limite é 4 vezes. Ou seja, nós estamos aqui numa situação bem confortável em relação a esse indicador. Vamos para o slide 16 e 17, vou comentar os dois na sequência, né? E fruto aqui da nossa revisão de orçamento para se adaptar ao ambiente da pandemia, os investimentos apresentaram uma redução de 32,1% no último trimestre e 14,5% no ano. Totalizou 2,7 bilhões investidos em 2020. Considerando apenas a distribuidora, o montante investido foi de 544 milhões no quarto trimestre e 2,3 bilhões no ano de 2020. No slide 16, nós demonstramos aqui uma evolução histórica dos investimentos desde 2015, que saiu de um patamar de 1,6 bilhão para 2,7 bilhões em 2020. Vamos agora para o slide 18, vamos comentar um pouco sobre os investimentos previstos no ano 2021. Serão 3,9 bilhões, sendo 71,6% direcionado para distribuidoras. Destaque aqui para Rondônia, Mato Grosso do Sul, que no somatório vão absorver 1,8 bilhão ou 46% do total de investimentos. Do total considerado para obrigações especiais, são 763 milhões, 53% estão investidos na concessão de Rondônia e 14,5% na concessão de Mato Grosso. Os investimentos estimados para 2021 no nosso segmento de remissão totalizam 834 milhões, com 21,5% do total do investido a ser investido no grupo. Esse valor engloba projetos do Tocantins, com 389,7 milhões, ou 46,7%. Também a concessão do Amazonas, recém-adquirida, um leilão em dezembro do ano passado, com 318,6 milhões, ou 38,2%. E o Pará 2, com 120 milhões, 14,4%. Aproveitando que a gente está falando aqui sobre transmissão, então vamos para o próximo slide. Mostra aqui nossos 5 empreendimentos de transmissão, representam 261,8 milhões de RAP. Adicionamos mais um projeto, que foi leilão lá em dezembro do ano passado, o lote 11. Essa empresa denominada Energisa Amazonas terá uma RAP de 63 milhões e o investimento previsto pela ANEEL de 882 milhões. Esse projeto tem uma característica diferente dos outros, né? Porque ele inclui incorporação de ativos já existentes aqui, né? Que pertenciam à Amazonas GT, e também a revitalização e substituição de subestações existentes. Referente aos ativos existentes, vamos desembolsar para a Amazonas GT cerca de 257 milhões, desse total do CAPEX anunciado da ANEEL. Tá? Em função desses aspectos, essa transmissão já inicia com um recebimento de 30% de RAP nesse ano, agora de 2021, que devemos assinar o contrato concessão até o final desse mês. A média na entrada de operações entre 12 a 18 meses, incluindo aqui a revitalização dos ativos existentes. A entrada em operação dessa linha vai aumentar a confiabilidade do sistema de distribuição da região
metropolitana de Manaus e Presidente Figueiredo, ambos no estado do Amazonas. Diria aqui que estamos bem confortáveis com as características técnicas, ambientais e fundiárias dessa região, o que nos beneficia na construção e gestão operacional desse projeto. No financiamento do projeto, vamos avaliar a emissão de debêntures de infraestrutura e também o acesso ao Banco Amazônia, que são alternativas amplamente utilizadas aqui pelo Grupo Energisa já em outros projetos de transmissão do grupo. Em relação à Energisa Pará 2, energizamos em fevereiro desse ano um trecho de 72,3 quilômetros, de um total de 139 quilômetros. Investimos nessa etapa 80 milhões, de um total de 340 milhões. A RAP antecipada é de 3,1 milhões, ou 8,6% da RAP total do projeto. Essa antecipação aí foi de 25 meses, frente à data prevista em operação regulatória, que é março de 2023. Eu termino aqui minha apresentação e deixo aqui disponível as senhoras e senhores para comentários e abrimos aqui espaço para perguntas e respostas. Então, por favor, operador. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ou efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Senhorita Carolina, pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. 2 perguntas. A primeira em relação aos outros negócios que não distribuição, né? Apesar da contribuição ainda ser pequena do todo da distribuição, ela está crescendo cada vez mais, né? A gente observa aí nas receitas, nas outras receitas, né? Ao Sol, comercializadora. Então, se vocês pudessem, enfim, passar um pouquinho mais de cor aí, principalmente nos destaques que vocês deram no próprio release da Alsol, né, do que vocês estão construindo de GB, para a gente ter uma ideia de tamanho desse negócio para esse ano de 2021. E uma segunda pergunta em relação ao PDD, né, vocês mesmos destacaram aí, apesar da crise, a gente está com um patamar de PDD, né, de PP e CLD bastante controlado, mas no final do ano acabou, se eu não me engano, né, a restrição para suspensão de fornecimento dos clientes, então, de repente, esse patamar pode até cair mais, enfim, não sei. Nesses primeiros meses do ano, vocês sentiram alguma diferença no comportamento de pagamento de conta, vis-à-vis, talvez, uma situação econômica um pouco pior na margem comparada com o que a gente viu no final do ano? Obrigada. Ricardo, vamos tentar dividir aqui. Você responde, por favor, a primeira parte, né, sobre o Sol, e depois acho que podemos passar para o Newton, né? Acho que o Newton também está na linha, né? Então, por favor. Carol, boa tarde, aqui é o Ricardo. Carol, vou falar sobre nas outras linhas de negócio da companhia. Nós temos anunciado aí no mercado que nós vamos intensificar a nossa estratégia para a oferta de novos produtos e serviços ligados ao tema energético e também algumas verticais, como, por exemplo, a Fintech Volts. Isso tudo faz parte dessa estratégia de a gente se posicionar aqui como uma plataforma, um ecossistema que se baseia na presença local, na nossa grande capilaridade, né, em 20 milhões de pessoas que nós atingimos, 8 milhões de consumidores espalhados aí pelo Brasil afora. E esse processo, ele tem sido dado alguns avanços, né? A Alsol, por exemplo, empresa que foi adquirida em 2019, ela já tem hoje um portfólio crescente dentro da modalidade
que ela atua, que é a modalidade de aluguel de cotas solares, de parques solares, ela já fechou praticamente 27 megawatts no ano passado, em termos de parques, de cotas solares, tá? E esse ano ela irá construir 15 novos parques, tá? Somando ao todo, ao final do ano do exercício de 2021, cerca de 76 megawatt-hora pico em termos de projetos para aluguel de cotas solares. Mas ela é uma empresa que faz muito mais do que isso. Ela tem projetos na área, por exemplo, de microrredes, projetos na área de mobilidade solar, que são produtos que estão sendo desenvolvidos para o lançamento no mercado. E nós imaginamos que esses produtos irão contribuir nos próximos exercícios com receitas adicionais. Não podemos ainda estimar porque são produtos que estão em fase vamos chamar de experimentação e teste, e nós não temos nenhuma receita significativa. E as demais unidades, a comercializadora e a Energisa Soluções, elas também já são empresas constituídas e consolidadas no mercado, sendo que a Energisa Comercializadora, ela, no ano de 2020, ela atingiu o ranking de 23º em termos de energia transacionada da CCE, e que teve um significativo avanço em relação também ao ano de 2019. Essa unidade é uma unidade, uma comercializadora já tem bastante anos de operação e uma presença consolidada. E a Energisa Soluções é uma empresa que tem um portfólio bastante diversificado e também está muito atrelado a essa onda de digitalização, a área de serviços energéticos especializados que nós chamamos aqui de 4D. Então, assim, com isso eu te dou esse panorama do que nós estamos falando com relação a esse ano, do ano passado, e as expectativas que nós temos com relação principalmente ao Sol, que já tem esse programa de investimento aqui consolidado. E as demais empresas crescem também dentro das suas perspectivas históricas, né? Okay? Vamos passar, então. Okay. O Newton, por favor, você pode responder a Carol, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Carol. Realmente, o PTCLD foi um desafio ano passado e ele é um desafio ainda bastante relevante, né, dadas as condições ainda da pandemia. A gente conseguiu ter um trimestre anterior bom, né, os últimos trimestres com uma tendência de melhora. Os resultados iniciais dos nossos processos de corte, a gente passa a poder, a partir do final do ano passado, a novamente poder cortar os clientes de baixa renda. Tem um volume expressivo de ações de cobrança, incentivos a cartão de crédito, incentivos a parcelamento. Infelizmente, a gente não pode dar dados iniciais ainda, divulgar os dados de 2021, mas a gente tem um olhar otimista aí sobre essa tendência de permanecer na tendência de redução aí nos próximos períodos, dependendo realmente do efeito que a pandemia, né, esses números que estão acontecendo da pandemia nos últimos dias, qual o efeito que isso vai dar na nossa inadimplência e no nosso processo de cobrança. Mas, em geral, a gente está otimista aí no início desse ano, com essa possibilidade de poder cortar e mantendo as questões da volumetria e com os resultados que a gente está vendo frente às nossas projeções. Obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat, tá? Que o início dela já foi abordado aqui sobre a inadimplência, tá? E tem a segunda parte, que pergunta o seguinte: e sobre o PMSO, olhando para 2021, como devemos olhar, dada a base impactada em 2020, podemos esperar um crescimento em linha com o IPCA ano a ano? Assim, respondendo essa parte aqui, assim, é esperado sim uma recuperação na despesa em linha com o IPCA, mais um pouco, né? Só lembrar aqui que parte da redução de custos operacionais em 2020 foi também por postergação
de determinadas manutenções ou serviços que deixaram de ser feitos no ano, face à demanda um pouco mais soft do ano, né, cara? Então, assim, você falar que achei IPCA mais um pouquinho é razoável, tá? Então, operador, eu passo então para outra pergunta, que eu vi que acho que tem o Marcelo Sá, quer fazer uma pergunta, né? Ok, nossa próxima pergunta vem de Marcelo Sá, do Banco Itaú. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação à metodologia de PMSO que a ANEEL apresentou, né? Acho que tinha algumas questões relevantes, como essa inclusão potencial dessa segunda dimensão no DEA em relação à perda, em relação a até condenação trabalhista e várias outras variáveis como qualidade que também entraram nessa conta, que fizeram com que algumas empresas da Energisa tivessem perdido eficiência relativa com essas modificações. Eu lembro que quando a gente conversou, ainda tinha, acho que, algumas inconsistências nessa base, e eu queria entender como é que está a discussão com a ANEEL em relação a esses pontos, se vocês acham que pode ter uma mudança relevante aí na conclusão dessa audiência pública das distribuidoras de energia, e aí, principalmente, acho que Mato Grosso do Sul, né, que acho que tinha um impacto muito relevante dessas mudanças. Obrigado. Eu vou passar aqui para a resposta o Alexandre Nogueira, nosso vice-presidente de regulação. Oi, Marcelo, tudo bem? Boa tarde a todos. Marcelo, sobre essa consulta pública, né, que foi aberta, nós fizemos agora, na última segunda-feira, a contribuição para a segunda fase, tá? Mas o que eu poderia adiantar, analisando todas as contribuições que foram feitas no âmbito da consulta pública, é que praticamente todas elas solicitam à ANEEL uma revisão da base de dados, ou seja, a informação que foi utilizada para se construir a proposta, ela precisa de ser aprimorada, tá? E tem muita relevância essa atualização, porque essa atualização, obviamente, muda completamente os parâmetros do ranking, tá? O que nós imaginamos, tá? É uma discussão que vai se alongar ao longo desse ano, tá? Vai ter que ser um trabalho de atualização de base de dados. A gente vê como necessário aí, eu não sei se a ANEEL vai abrir uma nova etapa para se discutir isso, tá? Mas nós imaginamos que no segundo semestre, que se tiver alguma definição, é lá pelo segundo semestre, tá? Abrangendo aqui, no nosso caso específico, as empresas que vão ter revisão em 2023, tá? Assim, tem muitos aprimoramentos e muita sugestão de aprimoramento que foram colocados na audiência pública. Sobre a questão de perda e qualidade ser tratado como input, não output, como a ANEEL tratava, grande parte das contribuições foi para que a ANEEL mantivesse a metodologia hoje vigente, né? Tratasse perda e qualidade como output com sinal negativo. Tá bom? Tá ótimo. E aí, uma outra dúvida também que eu fiquei na época, quando eu li a documentação, é que a ANEEL colocava uma expectativa, por exemplo, de revisar essa base de custos a cada 4 anos ou a cada 5 anos, mexendo a metodologia, e hoje, se não me engano, é a cada 2 anos que essa revisão é feita, né? E aí a minha dúvida iria mais como seria o tratamento, por exemplo, para empresas que estão passando por um processo de turnaround, né? Porque se você for pegar um dado muito antigo, ele não captura toda a melhora que a empresa teve, e aí eu penso, obviamente, de forma mais direta, nas distribuidoras da Eletrobras, né, que vocês compraram, né? Como isso poderia afetar, eventualmente, de forma negativa, isso para vocês. Bom, nós até contribuímos, né, para que tivesse um aumento desse período de 2 anos para a revisão da metodologia. O ponto específico aí que você está se referindo não é nem com relação ao ranking, né, de eficiência. É relativo àquele fator de atualização, aquele fator K lá de atualização. Nós não vemos impactos, tá, Marcelo? Sobretudo nessas empresas que estão passando por turnaround, de se revisar em um período maior. Mas, assim, lá no site da ANEEL tem as contribuições postas, acho que valeria a pena
verificar lá a nossa contribuição específica. Ela ficou muito completa, sobretudo nessa parte de atualização de informações e também de índice salarial, tá? Foi a contribuição aí que a gente trabalhou muito nessa parte de índice salarial com o pessoal que detém esse conhecimento para tentar subsidiar esse processo e fazer com que, nesse aspecto também, fosse adotado aí, tivesse um subsídio bem forte para se adotar, tá? Para os processos seguintes aí de mensuração de custos. Não, tá ótimo. E se me permite, acho que continuando um pouco a pergunta da Carolzinha sobre inadimplência, o MML divulga um número de inadimplência mensal, né? E aí, se eu não me engano, acho que o número de dezembro estava na casa de 3%, e aí o número de janeiro foi para 9%, e isso terminou assustando muita gente, achando que a inadimplência do setor tinha piorado muito. Você tem como comentar um pouco esse número que o MME divulga? Se tem algum componente não recorrente que justifica essa mudança, ou se de fato a inadimplência piorou? Oi, Marcelo, sou eu de novo, Alexandre. Nessa conexão que tu quer fazer, né, entre o Ministério e os números que efetivamente foram contabilizados no balanço, porque o número do Ministério, ele leva em conta o fluxo de inadimplência, né? Então, ele pega o fluxo de inadimplência que se teve naquele período. Ele não leva em conta aquelas contas que foram inadimplentes, mas estão renegociadas, tá? Então, essa é a diferença. Quando você vai para resultado, você leva em conta também essas contas renegociadas, colocando uma visão ali de o que pode ser recebido ou não, tá? Uhum. Mas entendi que a forma de calcular ela é diferente, pode ter renegociação, mas teve uma mudança brusca de um mês em relação para o outro. Não estou nem analisando essa conta com bad debt, né, com o que vocês buscam no balanço, mas mais como tendência, né, dado que o número piorou muito. Se tem alguma explicação para isso? Minuto só. O Marcelo, assim, você entendeu bem aí a resposta aí do Newton? Ele comentou também sobre o olhar aí de 2021, né? O Newton, você quer comentar, por favor? Sim, boa tarde de novo. Em geral, a ANEEL e o MME têm divulgado uma média móvel que eles recebem do setor. Eu posso comentar que a Energisa sistematicamente tem ficado melhor que essa média móvel setorial, embora a gente não possa divulgar os números aqui. É bastante normal que esses números oscilem muito, porque eles são uma inadimplência de curto prazo, às vezes varia com dias úteis, às vezes sobe um pouco no mês, sai um pouco mais no outro. O próprio Ricardo tinha comentado sobre o nosso outubro aí, que ele sobe e depois cai de novo. Então, o MME normalmente, né, e a ANEEL tem divulgado essa média móvel setorial. Posso te afirmar com tranquilidade que no nosso benchmark aí com o setor, a Energisa sistematicamente vem performando melhor, embora num mês ou outro tenha uma tendência um pouquinho a mais, um pouco a menos. Infelizmente, não podemos confirmar os números ainda de janeiro. Ótimo. Muito obrigado aí, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de André Sampaio, do Banco Santander. Senhor André, pode prosseguir. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a mais um tema regulatório. A gente deveria entrar numa potencial discussão em relação ao CAIMI. Inicialmente a ideia era fazer isso esse ano, né, pelo que eu entenda, e nos parece que isso deve rolar para 2022. Então, eu queria entender primeiro se já tem algum movimento dentro do ANEEL em relação a retomar a discussão desse assunto e se realmente esse entendimento de que isso será rolado para 2022 está correto. Obrigado. Certo, tudo bem. A gente ainda não tem a previsão de revisão do CAIMI, não, tá? Como eu disse, não acreditamos ainda que terá uma pauta agora, né? Pelo menos esses próximos 6 meses, tá? Perfeito. Se eu puder fazer só mais uma pergunta, podem comentar um pouquinho em relação à opção do BNDES em relação à 7ª emissão.
Tem alguma novidade em relação a esse ponto ou continua tudo na mesma? Eles têm a possibilidade de exercer a qualquer momento, mas não estão indicando nada? Não tenho novidades, não. O BNDES ainda está pensando sobre o assunto, né? Obviamente, como os gestores públicos, né? Eles precisam estar sempre atentos aos movimentos, né? Mas não tivemos nenhuma formalidade deles referente à posição, o que vão fazer com os bônus de subscrição, não. Perfeito, obrigado. Lembrando, para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigado. Gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício Botelho para as últimas considerações. Senhor Maurício, prossiga com suas últimas considerações. Bem, agradeço aqui a presença de todos nesse conference call. Como o Ricardo colocou no começo da apresentação, foi um ano bem desafiador, mas eu acho que a Energisa conseguiu construir com disciplina e tradição uma reviravolta aqui nessa posição ameaçadora para a sustentabilidade do setor. Então, estamos aqui satisfeitos com os resultados e confiantes aqui que vamos prosseguir em evoluções. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado. A teleconferência dos resultados da Energisa está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.